Cachoeira é um município da Bahia, no Brasil. Situa-se às margens do rio Paraguaçu, localizado a 120 km de Salvador. A fundação de Cachoeira ocorreu por volta do século XVI, se desenvolvendo em torno da economia açucareira. A vila era tão rica que em 1756 o rei de Portugal mandou taxá-la em uma vultosa quantia, revestida para a recuperação da cidade de Lisboa. Depois do terremoto de 1755, em paralelo à sua atenção econômica, crescia muita importância política, recebendo algum tempo depois visitas ilustres de pessoas como Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel e Conde. Para basearmos uma análise econômica do município Cachoeira, devemos considerar inicialmente a região geográfica que o mesmo está localizado. Uma área estratégica da Bahia, sendo no passado um dos principais polos econômicos para a comercialização de mercadorias. Cachoeira apresentava-se como uma cidade muito importante para o desenvolvimento de um país embrionário, que ainda se subordinava a uma colônia europeia. Essa importância baseava-se majoritariamente nos aspectos econômicos, reais e potenciais da cidade, atraindo dessa forma um conjunto de pessoas que sonhavam em obter sucesso financeiro. Estudar os aspectos econômicos nos ajuda a entender o fluxo de movimentação das pessoas, o comportamento dos indivíduos, a qualidade de renda e a gestão do território e como essa se construiu ao longo do tempo até os dias atuais. Na análise da economia, quando questionados acerca de qual seria a principal atividade de Cachoeira, 48,1% dos respondentes citaram o comércio como principal atividade econômica, seguindo pelo turismo, com 23,1%, a agricultura, com 9,6%, o funcionalismo público e a pesca, ambos com 5,8%, e a indústria e a pecuária, ambos com 1%. Além disso, 1% dos respondentes citaram outras atividades econômicas e 4,8% não souberam opinar. A opinião dos entrevistados é condizente com a história de Cachoeira, que ao mesmo tempo em que desenvolvia atividades agroindustriais relacionadas principalmente à cana-de-açúcar e ao fumo, dispunha do maior tráfego comercial da Bahia. E, devido ao seu grande raio de influência servindo regiões de variadas atividades econômicas, era a principal sede de partida e chegada. O comércio se mantém até hoje como a principal atividade econômica de Cachoeira, apesar de a cidade não mais caracterizar como expoente na economia baiana. Diante da riqueza nos dados adquiridos, com a vista em campo e expostos acima, podemos perceber que a população de Cachoeira não possui boas condições de renda, fato confirmado pela pesquisa de campo e pelos dados do IBGE de 2013, os quais apontam que a grande maioria recebe até 2 salários mínimos como renda mensal. Ainda a população percebe a concentração de renda, o que foi muito apontado como fator a melhorar na cidade na pesquisa de campo. Constatou-se também que a maior fonte de renda vem do trabalho, sem carteira assinada, que mais de 30% dos entrevistados estão desempregados, o que indica que a cidade precisa melhorar suas condições de emprego, já que 69% dos entrevistados consideram a oferta de emprego ruim ou péssima, fato que é confirmado pelos comentários dos entrevistados, onde muitos apontaram a oferta de emprego como algo que precisava ser melhorado. No entanto, 17,4% vivem no próprio negócio, o que mostra um potencial de crescimento na economia da cidade. Com relação à atividade econômica,
Os dados do IBGE de 2013 apontam a indústria e o comércio como as principais atividades. Porém, a pesquisa de campo revela o comércio e o turismo como as mais importantes, ficando a indústria com apenas 1%. Com relação ao turismo, as festas populares, a UFRB, a grande maioria considera estes 3 fatores como importantes para o desenvolvimento de Cachoeira. Como destaque para o UFRB, a qual mais de 70% dos entrevistados consideram como muito importante. Dessa forma, podemos inferir que a população percebe que há muito o que pode ser melhorado na economia de Cachoeira, o que para a economia do município retome a importância que tinha anteriormente. É necessário um grande investimento, considerando toda a sua diversidade cultural e ambiental e revitalizando a economia regional. Isto porque hoje os pontos que fazem Cachoeira uma cidade com potencial de crescimento econômico são diferentes dos aspectos do passado, pois a cidade deixou de ser um ponto estratégico de economia do estado, porém tem um enorme potencial turístico e cultural a ser desenvolvido, principalmente com a revitalização arquitetônica da cidade e com a chegada da Faculdade do Recôncavo.